Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Lúcio Valente com vocês novamente. Eu estou fazendo o Periscope de hoje, como eu prometi, por volta de 9h30, trazer um pouquinho, são 15 para as 10. Bom dia Felipe. Tá aí, hein, cara? Tá ligado, hein? Nós vamos falar um pouco hoje sobre uma teoria que o CESP adora muito, né? E com a previsão do concurso aí de Pernambuco, e é muito importante a gente saber o que o CESP cobra em direito penal, tá? E aí nem sempre é o que a doutrina dá mais primazia, e não é geralmente que os professores dão primazia e tal. Então, eu peguei um itemzinho aqui que se repete muito. O CESP adora esse item, adora falar disso, e quando cai as pessoas se confundem muito. Antes de falar do item, eu queria falar um pouco para vocês aqui, antes para a gente iniciar, enquanto as pessoas vão chegando, sobre um vídeo que eu assisti esses dias. Eu indico para vocês o canal no YouTube do Drauzio Varela, né? E o Drauzio estava falando a questão da preguiça. Eu achei interessante o que ele falou, porque ele dá um exemplo bem interessante, né? Primeiro ele explica que os mamíferos em geral, se você observar, por exemplo, o leão, sei lá, os mamíferos em geral, se você vai no zoológico, eles estão parados, deitados, dormindo, né? Geralmente estão lá se espreguiçando, né? Estão lá bocejando e tal. E ele explica isso. Os mamíferos, eles só fazem exercícios, ou seja, só fazem atividades físicas em 3 situações: para fugir de um predador, em busca de sexo e para se alimentar. Só nessas 3 situações. O restante do tempo, o animal ele fica descansando, poupando energia. E isso, de alguma forma, está na nossa carga genética, e a gente tende também a procurar o repouso, por isso a preguiça, né? E aí ele dá um exemplo que ele treina para maratona, ele gosta de correr maratona. E aí todo dia, ou sei lá quantas vezes por semana, mas quando ele vai treinar, ele acorda muito cedo, antes das 6 horas da manhã, bota a roupa lá de treino dele, toma uma água, escova os dentes e vai correr. Ele fala que para ele é um sacrifício muito grande, que ele não pode nem pensar no que ele está fazendo. Ele simplesmente coloca a roupa e corre. E ele fala o seguinte, que no primeiro quilômetro é horrível, sabe? E aí ele vai se tornando suportável, mas tem um momento que o exercício fica muito bom, quando acaba. Quando acaba, o exercício fica maravilhoso. Por quê? Porque ele cumpriu a meta dele. E ele volta para casa tranquilo que cumpriu a meta dele. Então, eu acho esse exemplo importante para dizer, quando a gente vai estudar ou vai fazer exercício, vai cumprir qualquer compromisso que exija uma força de vontade, não espere que essa força de vontade venha de forma assim abrupta em você. Ai, que meu Deus, que vontade de estudar, que vontade de fazer exercícios, que vontade de sair da inércia. Isso dificilmente vai acontecer. Pode acontecer um dia ou outro, mas não vai acontecer habitualmente. Então, você não pode esperar que a vontade venha antes. O que você tem que buscar é o prazer de ter realizado a tarefa. Poxa, sentei aqui e fiz 20 questões, sentei aqui e fiz 50 questões. Não é durante o fazer a questão que você tem que buscar o prazer, mas pensar na tarefa feita e falar, porra, venci. Eu achei que não fosse conseguir e consegui. Beleza? Só pra gente começar com algo motivacional. Como eu gosto de motivacional. Legal? Mas eu achei interessante que eu vi isso no vídeo do Drauzio. Bom, olha só, eu vou falar com vocês aqui. Eu vou, como sempre, mostrar a tela aqui do meu computador. Consegue enxergar aí? Galera? Tá vendo aí? Uma questão do CESP. Essa questão, ela se repete, tá? Essa questão se repete. Se você buscar essa questão no questões de concurso, você vai ver que existem várias questões do CESP que cobraram essa mesma informação. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho, tá? De acordo com a teoria extremada do dolo, o dolo normativo é constituído de vontade, previsão e consciência da ilicitude, e o erro jurídico penal, ainda que evitável, exclui o dolo, diferenciando-se as consequências advindas do erro de tipo e do erro de proibição. Quando você vê, quando você vê uma questão dessa, você já fica perdido, porque ele fala, meu Deus, teoria extremada do dolo, eu não lembro exatamente o que é isso. Bom, olha só, eu vou falar um pouco da teoria extremada do dolo, da teoria limitada do dolo, mas antes eu queria que você fizesse o seguinte, anote o meu site, www.vouserdelegado.com.br,
www.vouserdelegado.com.br, entra lá em materiais gratuitos e baixa uma tabela que eu fiz com um resumo de todas as teorias de direito penal, todas as teorias que usualmente caem, tá? Isso, obrigado, Glócia, obrigado, Felipe. Vouserdelegado.com.br. Lá você baixa uma tabela e você pode utilizar essa tabela como um estudo de véspera dessas teorias. O CESP adora, e como a gente sabe que o CESP ele acaba influenciando as outras bancas, é muito importante que você tenha conhecimento dessas teorias, todas as teorias que geralmente são cobradas. Bom, o CESP adora falar da teoria extremada do dolo, da teoria limitada do dolo. Bom, eu vou por partes aqui para a gente entender esse item aqui. Beleza, olha só. Bom, vamos nessas informações aqui. Primeira informação aí. Primeira informação. Teorias extremada ou limitada do dolo, causalistas, é diferente, é diverso das teorias extremada ou limitada da culpabilidade, que são finalistas. Então, a primeira coisa que você tem que se lembrar, e de repente anotar aí no seu material para pesquisar, estudar, é que quando a gente fala de teoria extremada ou limitada, você tem que tomar muito cuidado. Porque a gente pode estar falando da teoria extremada ou limitada do dolo e a teoria extremada ou limitada da culpabilidade. São duas coisas diferentes. As teorias extremada ou limitada do dolo são teorias causalistas, portanto estão sepultadas, ok? Portanto estão sepultadas. Professor, mas por que cai? Por que o CESP cobra? Porque é difícil. O CESP cobra porque as pessoas confundem teoria extremada e limitada do dolo com teoria extremada ou limitada da culpabilidade, ok? Surgiu um bugzinho aqui, legal? Então, a teoria extremada ou limitada do dolo, ela só tem valor histórico, mas o CESP adora. Professor, por que cai? Não sei por que cai, mas cai e você tem que estudar e ponto final. Teorias extremada ou limitada da culpabilidade é estudado pelos finalistas. Surge, então, com um problema que surge na teoria do erro putativo. Tá? Então pesquisem lá, nesse Periscope eu não vou falar sobre isso, mas pesquisem, qualquer bom manual de direito penal tem isso aí. Bom, segundo, só para lembrar, os causalistas viam o dolo na culpabilidade. Então só para que você se lembre que os causalistas, eles enxergavam o crime como fato típico, ilícito e culpável, e a culpabilidade, né, pertencia ao... o dolo pertencia à culpabilidade. Mais perto, assim? Tá bom assim? Beleza. Então, só para lembrar, os causalistas viam o dolo na culpabilidade. Legal? Terceiro, os causalistas enxergavam o dolo com consciência da ilicitude. Então, presta atenção. Os causalistas, eles entendiam o dolo como um dolo normativo, também chamado de dolo cromático ou dolo colorido. Tá? Os causalistas enxergavam, então, o dolo com consciência da ilicitude. Eu brinco dizendo que a consciência da ilicitude é a maldade do crime. É o índice de maldade do crime. Como assim, professor? Ora, se eu tenho um inquilino, não é? E esse inquilino não está pagando aluguel, eu vou lá e retiro as coisas dele, posso estar cometendo um crime de exercício arbitrário das próprias razões. O meu dolo, que eu tenho que analisar, é o seguinte: eu fiz isso pelo mal ou fiz isso pelo bem? A consciência da ilicitude gera o erro de proibição. A consciência de ilicitude, a falta dela, gera o erro de proibição. Como a consciência da ilicitude estava no dolo, era um elemento do dolo, o erro de proibição excluiu o dolo. E o erro de tipo também excluiu o dolo. Então, o dolo normativo, ok? O dolo normativo, ele era um dolo com consciência da ilicitude. E a falta de consciência da ilicitude gerava o erro de proibição, que para os causalistas, então, afastava o próprio dolo. Professor, mas qual é a diferença, então, entre a teoria extremada do dolo e a teoria limitada do dolo para os causalistas? A teoria extremada e a teoria limitada, para resumir, a diferença entre as duas, basicamente, é entender se essa consciência da ilicitude é atual ou potencial. Então, repetindo, os causalistas que adotam a teoria extremada do dolo,
entende que o dolo é dolo mais consciência atual da ilicitude. Consciência atual da ilicitude. Já a teoria limitada, que atribui a Mesger, pretende ser uma correção da teoria extremada. A teoria limitada do dolo, ao contrário da teoria extremada, entende que o dolo é dolo mais consciência potencial ou atual da culpa consciência atual ou potencial da ilicitude. Então, repetindo, qual é a diferença entre a teoria extremada ou limitada do dolo? A teoria extremada do dolo, que é a mais antiga, a teoria limitada do dolo, extremada do dolo, teoria extremada do dolo. Vamos lá, Thaís, é isso mesmo. A teoria extremada do dolo entende que a consciência ela é atual e a teoria limitada entende que ela pode ser potencial. Só um dado histórico aqui, tá? Só um dado histórico aqui. Mesger, o maçom realmente não explica. O maçom não explica. Infelizmente, esse é um dado histórico aqui. Mesger criou essa teoria para punir principalmente os judeus, porque o Mesger foi o principal idealizador do direito penal nazista. Edmund Mesger, justamente. Então, com essa mudançazinha, ele conseguiu inserir no direito penal alemão o chamado direito penal do autor. Agora, o cara podia ser punido porque potencialmente ele era perigoso. Potencialmente era perigoso. Então ele era homossexual, ele era potencialmente perigoso. Ele é judeu, ele é potencialmente perigoso. Ele não é ariano, ele é potencialmente perigoso. Só um dado histórico para vocês. Tudo bem? Então eu vou passar para o próximo slide. Olha só. Teoria extremada do dolo. Essa é a mais antiga das teorias e tem como principal característica situar o dolo na culpabilidade e a consciência da licitude no próprio dolo, como todos os causalistas. Para a teoria em apreço, portanto, o dolo é formado dos seguintes elementos: vontade, previsão e consciência da ilicitude, sendo que, para essa teoria, o erro jurídico penal, seja de proibição, exclui o dolo, permitindo, todavia, a punição por crime culposo. Teoria limitada do dolo. Essa teoria teve como principal objetivo ser um aperfeiçoamento da teoria extremada do dolo. E desta, teoria extremada do dolo, se diferencia apenas em alguns aspectos. A teoria limitada do dolo, tal como ensina-nos o supracitado penalista, substituiu o conhecimento atual da ilicitude pelo conhecimento presumido ou potencial, sendo que o tratamento do erro é semelhante em ambas teorias. Então, o que quer dizer? Para a teoria limitada do dolo e para a teoria extremada do dolo, o erro de tipo e erro de proibição excluem o dolo. Não há diferença entre erro de tipo e erro de proibição nas consequências. Ok? A propósito, de acordo com Mesger, que foi o principal idealizador dessa teoria, o dolo deveria ser presumido quando a ignorância da ilicitude se originasse de uma cegueira jurídica ou de uma inimizade ao direito. Opa, tem alguma coisa a ver com o direito do inimigo aí? Claro, né? Com isso aí, essas aí são as raízes, as sementes do direito penal do inimigo, né? Não é? Então, que podem se exteriorizar através de condutas incompatíveis com uma razoável concepção de direito ou de justo. Opa, eu posso punir o judeu porque o judeu ele afeta a economia porque ele gosta de lucro, ele gosta de emprestar dinheiro a juros, ele coloca a economia em risco. Então, potencialmente ele é perigoso. Tá vendo aí? Sendo que esse aspecto foi alvo de inúmeras críticas, pois é por demais imprecisa a definição de cegueira jurídica ou inimizade ao direito. Além do que, é bom que se lembre que essa teoria se alicerça numa modalidade de culpabilidade que é extremamente combatida pelos modernos preceitos de direito penal, qual seja a culpabilidade pela condução da vida. E tem mais. Segundo o professor Bittencourt, dessa forma se criaria a possibilidade de condenar o agente não porque ele fez, mas pelo que ele é.
dando origem ao combatido direito penal do autor. Vamos voltar lá, então, à questão. Vamos lá? De acordo com a teoria extremada do dolo, o dolo normativo é constituído de vontade, previsão e consciência atual da ilicitude. É, teoria da extremada consciência atual. Aqui tá certo, ó. Até aqui tá certo. Até aqui tá certo. E o erro jurídico penal, ainda que evitável, exclui o dolo. Sim, o erro exclui o dolo. Diferenciando-se as consequências do erro de tipo e erro de proibição. Isso é falso. Por quê? Tanto a teoria extremada como a teoria limitada do dolo não fazem diferença entre erro de tipo e erro de proibição no que se diz respeito às consequências, porque ambos excluem o dolo. Então esse item está errado. Gente, teoria do dolo, teorias extremadas e limitadas do dolo. O CESP adora. O CESP adora. O maçom não trata disso. O greco trata. O maçom não trata. Eu acho que seria até uma ideia o professor maçom ele inclui isso no material dele. Pelo que eu saiba, pelo que eu li do maçom, o último livro que eu tenho dele é de 2014. Não sei se ele incluiu, mas seria legal. Beleza? Bom, o Tenório falou em relação à discriminante putativa. Cuidado, Tenório. Em relação à discriminante putativa, é a teoria limitada e extremada da culpabilidade, tá? Da culpabilidade, beleza? Mas é isso aí. Pessoal, conforme prometido, eu vou... O Sanches fala. O Sanches fala. Beleza? Pessoal, olha só. Tá dito aí, anotem isso. Teoria extremada e limitada do dolo e teoria extremada e limitada da culpabilidade. Estudem bem a diferença, porque o CESP adora isso. Ok? O CESP adora. E é bom que você saiba. Tudo bem? Pessoal, é isso por hoje. Espero que tenha ajudado. Anotem, façam as anotações. Vou jogar essa questãozinha não no site, eu vou jogar lá no Instagram com uma explicaçãozinha rápida, tudo bem? Então, hoje mais tarde eu jogo lá no Instagram. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais.